Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Gil Vicente 3, Sporting Clube Braga 3. E que grande espetáculo de futebol acabou por ser este Gil Vicente Sporting Clube Braga. Um jogo disputado debaixo de um temporal inclemente e num relvado nada convidativo, porque a bola várias vezes prendia no lamaçal em que se tornou a relva. O jogo, no entanto, foi um show permanente de emoção, de incerteza, com a recuperação inesperada de 0-2 para 3-2 de um Sporting Clube Braga totalmente desorganizado, a jogar com 10. O gol do empate do Gil Vicente e depois um final com situações de perigo nas duas balizas. Quem tivesse visto a primeira parte podia até chegar a ter pena dos espectadores que tinham ido ao estádio. A água caía como se não houvesse amanhã e o futebol naturalmente ressentia-se disso. O Gil Vicente adaptou melhor o seu 4-3-3 às condições do relvado do que o Sporting Clube Braga, que hoje Artur Jorge colocou a jogar com 2 pontas de lança. Quem sabe se para tornar o jogo mais direto em direção a Abel Ruiz e a Simone Banza. Mas a equipa da casa chegou mesmo ao golo por Baturina logo ao minuto 22. José Carlos bateu uma bola longa quando a defesa do Braga saía para fazer fora de jogo. Fujimoto tocou-a subtilmente. Serdar deixou-a passar debaixo do pé e o avançado gilista não perdoou quando se viu na cara de Mateus. O Braga ainda esteve perto do empate por Ricardo Horta e Banza, ambos assistidos por Álvaro de Jaló na mesma jogada, mas quando o Gil Vicente chegou aos 2-0 de penalti, num lance que motivou a expulsão de Niakate, toda a gente pensaria que o jogo estava entregue. Só que não foi isso que acharam os guerreiros. Com a equipa reorganizada numa desorganização total, de forma que darei o meu melhor para explicar mais à frente, quando fizer a fotografia tática do jogo, o Sporting Clube Braga fez 3 golos em 10 minutos. O primeiro no momento em que um ressalto feliz de um alívio de Buta foi parar aos pés de Simone Banza, e os outros dois em bolas de muito longa distância por André Horta, às quais o guardião Vinícius não deu a resposta esperada. O relvado transformou-se então numa manifestação do caos permanente. A 8 minutos do fim, mesmo com 10, o Braga defendia com 3 centrais, 2 dos quais eram Vítor Carvalho, isso já é normal, e, imaginem, João Moutinho. O Gil Vicente ainda chegou ao empate por Rowan Wilson, na sequência de um lançamento lateral em que a bola andou ali aos repelões entre os 2 pontas de lança que Vítor Campelos tinha, entretanto, em campo, e até final houve ainda situações de golo nas duas balizas. Qualquer das duas equipas podia ter ganho. O empate, no entanto, acaba por se aceitar, assenta bem às duas equipas. Ao Braga, em função da loucura corajosa com que encarou a necessidade de recuperar com 10 homens, de mais uma noite defensivamente desastrosa, e já são 17 golos sofridos em 9 jogos de campeonato, e ao Gil Vicente por ter sido, ainda assim, a equipa mais controlada das duas. Ora, muito bem, se há desafio complicado neste jogo é este, de fazer a fotografia tática da partida. E o início da partida ainda é relativamente fácil. O que é que vimos? Vimos um Gil Vicente em 4-3-3, um Braga mais próximo do 4-4-2, a equipa da casa a fazer 3 alterações relativamente à última partida de campeonato. A troca do guarda-redes Andrew, que seguiu para a seleção de sub-23 do Brasil, por Vinícius. E depois, na frente, a saída de Murilo para a entrada de Fujimoto, que jogou na mesma a partir da direita do ataque. E a saída de Depu, que estava lesionado, o ponta de lança, para a entrada de Baturina, que, no entanto, respondeu bem. Portanto, o Gil Vicente, organizado no seu 4-3-3 habitual, com Vinícius nas redes. Depois, uma linha defensiva a 4 com Zé Carlos à direita, Gabriel Pereira, Ruben Fernandes e Aurélio Buta, este no lado esquerdo. Pedro Tiba e Martim Neto estavam mais atrás no meio-campo. Maxime Domingues um bocadinho mais à frente, embora muitas vezes eles colocassem os três em linha. Maxime Domingues na meia-direita, Martim Neto na meia-esquerda e Pedro Tiba como médio-centro de referência. E depois, mais na frente, Fujimoto era o jogador que partia do lado direito do ataque. Félix Correia estava mais aberto no lado esquerdo e Rocco Baturina, o ponta de lança. Quanto ao Braga, já vos disse 4-4-2, com apenas uma alteração relativamente à partida contra o Real Madrid na última terça-feira, que foi a troca de Vítor Carvalho, um médio, por Abel Ruiz, um avançado. Isto significa que se contra o Real o Braga tinha estado numa espécie de 4-2-3-1, com Salazar nas costas do ponta de lança, que na altura era Simone Banza, hoje apareceu mesmo em 4-4-2,
4-4-2, com Zalazar na mesma no 11, mas ao lado de Al-Musrati, fazendo com ele dupla de médios, e depois Abel Ruiz e Simone Banza, ambos na frente. E atenção, não era que Abel Ruiz aparecesse atrás de Simone Banza. Não, muitas vezes apareciam os dois em cunha. Pareceu-me clara a ideia de Artur Jorge explorar a ligação mais direta com os dois da frente para aproveitar o facto, ou para tentar eludir o facto, de o relvado estar muito complicado. Era, portanto, Mateus nas redes, João Mendes a manter-se como lateral direito, Borja como lateral esquerdo, Serdar e Niakate como centrais, dupla de médios formada por Al-Musrati e Zalazar, Álvaro Jaló a partir do lado direito, Ricardo Horta a partir do lado esquerdo, embora muitas vezes Abel Ruiz descaísse para lá com a entrada de Ricardo Horta para o corredor central e os dois pontas de lança, Abel Ruiz e Simone Banza. Ora, quando é que isto mudou? Mudou ao intervalo. Com o Gil Vicente a ganhar por 1-0, o Braga mexeu. Mas não mexeu do ponto de vista tático. Limitou-se a trocar Zalazar por André Horta. O futebol largo de André Horta poderia vir a dar jeito, conforme se percebeu mesmo que ia dar. E depois voltou a mudar ao minuto 55. O que é que aconteceu aí? Muito bem. Penalti de Niakate sobre Baturina. Niakate expulso. O Braga a jogar com 10, com apenas um central. E o que é que fez Artur Jorge? Trocou Al-Musrati, um dos seus médios, fazendo entrar Vítor Carvalho, que já na partida contra o Real Madrid tinha aparecido como terceiro central na fase defensiva. Portanto, Vítor Carvalho passou a jogar como defesa central pela esquerda, ao lado de Serdar, e a equipa do Braga passou então a organizar-se numa espécie de 4-3-2. Porquê? Porque fez baixar Jaló e Ricardo Horta para perto de André Horta, mantendo os homens na frente. Em dada altura também passou a ser quase também um 4-2-3, com a dupla de médios, na altura formada por André Horta e até Ricardo Horta, e com Abel Ruiz a partir da esquerda, Jaló a partir da direita e Simone Banza como ponta de lança. O Gil Vicente fez o 2-0 e a partir daí o que se viu foi também um bocadinho Vítor Campelos a tentar controlar. Trocou Maxime Domingues, tinha vantagem numérica. Maxime Domingues não tem sido jogador por 90 minutos por Marlon. Marlon foi fixar-se na frente, no lado direito do ataque. Fujimoto passou para as costas do ponta de lança e o Gil Vicente então aí adotou mesmo o 4-2-3-1, com dupla de médios mais defensivos, Tiba e Martinete, Fujimoto como 10, nas costas de Baturina, Murilo a atacar a partir da direita, um extremo mais pronunciado, Félix Correia a atacar a partir da esquerda. Mas era o Braga quem tinha que mudar as coisas. E ao minuto 73, logo a seguir ao primeiro golo bracarense, o golo marcado por Simone Banza, Artur Jorge começou a desorganizar por completo a equipa. Partiu-a por inteiro. Trocou João Mendes por Rony Lopes. E o que é que se viu do Braga a partir daí? Uma espécie de 3-2-3-1. E como é que isto estava? Ora bem, vou dar o meu melhor para explicar. 3 homens atrás. Eram eles Vítor Carvalho, central direito, defesa direito, vamos chamar-lhe assim, Serdar, central único ou central do meio, e Borja, central esquerdo ou defesa esquerdo, conforme quisermos. Depois, mais à frente, 2 médios, André Horta e Ricardo Horta. Álvaro Jaló atacava pela direita. Abel Ruiz atacava pela esquerda. E Rony Lopes aparecia até numa posição mais central, embora às vezes fizesse também ele terceiro médio, juntamente com André Horta e Ricardo Horta, nas costas do ponta de lança, que era Simone Banza. Aí, Campelos percebeu o risco, trocou Martinete por Morigban, médio mais pujante, mais físico. Só que Artur Jorge não estava satisfeito. Depois de chegar ao empate, mais 2 trocas. E estas então é que foram o fim da picada. Saiu Álvaro de Jaló, entrou Pizzi. Pizzi foi colocar-se onde estava de Jaló, à direita do ataque. E saiu Borja, o tal central esquerdo, vamos lá chamar-lhe assim, defesa esquerda, e entrou João Motinho. A partir daí passámos a ver, inclusive, André Horta a jogar como central esquerdo num primeiro momento. O que é que se viu? Vítor Carvalho, Serdar e André Horta, na linha mais recuada. João Motinho e Ricardo Horta, com Pizzi, Rony Lopes, Abel Ruiz e Banza. Portanto, ainda o tal 3-2-3-1. A seguir ao golo que colocou o Braga em vantagem, marcado por André Horta, o que é que se viu? Então aí o Braga a alinhar com linha de 5 atrás. E esta linha de 5 como é que formava? Estava
como lateral direito Rony Lopes, centrais Vítor Carvalho, Serdar e João Moutinho, e depois André Horta como defesa esquerda. Extraordinário como o Braga estava a jogar nesta altura com uma linha de 5 defesas, dos quais, na verdade, só um era defesa, que era Serdar. Muita capacidade de adaptação, mas a verdade é que não chegou. Campelos fez mais 3 alterações. Fez entrar Murilo para o lugar de Zé Carlos, fez entrar Miguel Monteiro para o lugar de Fujimoto e fez entrar Rowan Wilson para o lugar de Pedro Tiba e acabou por marcar o golo do empate através precisamente de Rowan Wilson, no lance em que os dois pontas de lança que estavam em campo, Baturina e Miguel Monteiro, acabaram por intervir, um lançamento lateral em que houve 2 toques de cabeça. E a bola chegou ao pé de Rowan Wilson, que acabou por marcar sem dificuldades. Foi um jogo louco, do ponto de vista tático, muito difícil de explicar e muito mais num período tão curto como este. Houve algumas boas exibições na equipa do Gil Vicente, sobretudo os homens da frente. Baturina foi um ponta de lança sempre capaz de romper. Foi ele que marcou o primeiro golo, participou no lance do terceiro e sofreu a falta que originou a grande penalidade, da qual Maxime Domingues fez o segundo. Portanto, esteve em todas. Muito bem também Félix Correia. Está a ser uma boa surpresa neste campeonato. Ele que tinha desperdiçado algumas boas situações para se fazer notar desde que andou pelo Manchester City e pela Juventus. Desta vez tem estado bem, voltou a estar hoje, forte na condução, difícil de desarmar. De resto, Maxime Domingues voltou a mostrar que é um jogador com uma capacidade criativa difícil de igualar nesta equipa do Gil Vicente, mas a equipa acabou traída mesmo pela fraca exibição do seu guarda-redes, Vinícius, que é culpado nos dois golos, nos dois últimos golos da equipa do Sporting Clube Braga. Não terá, enfim, o segundo, a bola ainda passa ali pelo meio das pernas de Vítor Carvalho, pode iludi-lo. O terceiro, então, a bola bate-lhe à frente, mas acaba por ter culpas evidentes no lance e, portanto, fica ligado a 2 dos 3 golos sofridos pela equipa do Gil Vicente. Quanto à equipa do Sporting Clube Braga, na primeira parte, muito Jaló. Jaló tem sido o jogador quase sempre em voga e em destaque na equipa bracarense, mas, de qualquer modo, o grande herói da partida, não só da partida, não só do Sporting Clube Braga, como do jogo mesmo, foi André Horta. Ele entrou ao intervalo, revolucionou por completo o jogo do Braga, porque passou a ver mais longe do que via Zalazar, e não digo só através dos 2 golos que marcou. Marcou 2 golos de muito longa distância, um deles num remate intencional, com alguma felicidade, porque a bola passa no meio das pernas do Vítor Carvalho, o outro num cruzamento, que era dirigido a Pizzi, que não toca na bola, mas o guarda-redes acaba por não conseguir impedir que ela vá para dentro da baliza, mas não foi só por isso. Foi também pela forma como meteu a equipa a jogar através de um futebol mais largo, e que isso fazia muita falta à equipa do Sporting Clube Braga nesta noite. Herói do jogo, André Horta. Foi boa a arbitragem de Hélder Malheiro, decidiu bem os 2 lances de potencial grande penalidade que a partida teve. Na primeira, Niakate de facto agarra e bate depois com o braço na cara de Baturina quando este ia em direção para a baliza, já dentro da área, e por isso mesmo foi falta, foi grande penalidade, foi cartão vermelho, e atenção, aqui não se coloca a questão da dupla ou tripla penalização, porque a falta não é cometida na tentativa de jogar a bola. Vamos lá ver. Se Niakate tivesse derrubado Baturina, por exemplo, fazendo um carrinho em que tenta chegar à bola, mas acaba por rasteirar o adversário, seria apenas cartão amarelo, porque não haveria lugar à dupla penalização. Uma vez que a falta que aconteceu não foi por tentar jogar a bola, foi por agarrar o adversário, então aí, nesses casos, não se aplica a lógica da dupla penalização e o que tem que ver, porque está a impedir uma ocasião clara de golo, é mesmo cartão vermelho. Depois, voltou a estar bem Hélder Malheiro, quando não marcou grande penalidade de Zé Carlos sobre Álvaro de Jaló, minuto 69, já vai em queda de Jaló quando Zé Carlos se aproxima e acaba por cair mesmo, assim que sente o calor da chegada do adversário. De resto, no plano disciplinar, sempre bem a arbitragem de Hélder Malheiro e, portanto, não há rigorosamente nada a apontar à equipa de arbitragem neste empate entre Gil Vicente e Sporting Clube Braga. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.